E aí já deu 20 minutos, provavelmente não vão mais entrar mais gente, então vamos só nós mesmos. Então, eu vou aqui te apresentar diretamente com o Clip Studio Paint, né? E lembrar que os outros programas têm suas similaridades, né? A grande maioria, e, e alguns têm suas particularidades, né? Eu mostro muito mais o Clip Studio Paint porque eu trabalho com ele, né? Já há alguns anos, né? Eu comprei uma licença original para ele, para a versão Pro, que ela custa US$ 49 ou US$ 50, né? Porém, às vezes eles lançam uma promoção de US$ 25, 50% de desconto, né? Ou às vezes 40%, vai dependendo da sorte, né? Da pessoa que está acompanhando as promoções. Você pode usar ele por 3 meses gratuito e tentar pegar uma dessas promoções. E aí, traduzido para real, esses US$ 25 vira pouco mais de 150, né? Que tem algumas taxas, né? E é uma compra internacional, ela tem que ser feita com cartão de crédito, de uma única vez. Não, infelizmente não pode ser parcelada. E dos programas pagos, ele é um dos mais baratos e também é um dos melhores. O... Tem uma outra opção aqui gratuita que uma das alunas me indicou durante a aula, que é o Fire Alpaca. Alpaca, é isso mesmo. O Fire Alpaca é gratuito, né? E pelo que eu testei aqui, eu vou testar ele depois que a gente falar aqui do Clip Studio. Mas o pouco que eu testei dele, né? Eu curti um pouquinho, né? Pode ser uma opção para quem não está muito afim de pagar. É um programa leve, é um programa fácil de usar. Ele é similar a um outro programa que é pago também, que é o Paint Tool Size. Então, esse aqui é bem legal, é bem dinâmico também fazer esse desenho. Vou deixar ele aberto aqui para também usar um pouquinho ele depois. E aqui vamos lá para o Clip Studio Paint, né? Algumas similaridades que ele tem, né? Com o Photoshop ou com o Clip Studio tem, né? São essas ferramentas, né? De desenho e pintura, né? No caso aqui as principais que a gente usa, que é o lápis, né? Que é para esboço, né? Suas variações, né? A caneta, né? Que é para fazer arte final. Geralmente eu peço para estar deixando o anti-aliase desligado, tá? Que ele vai dar vamos ver se dá para ver aqui. Aqui o traço, ó, preto. Vamos ver se dá para perceber aqui na tela. Com a anti-aliase desligado, ele fica com o traço mais durinho, mais pixelado, tá vendo? Você consegue ver os pixels. Sim. Aqui você vê a mudança do preto para o branco, tu vê os tons de cinza, né? Na hora de colorir um desenho como a gente precisa, esse traço aqui com os pincelados, né, não fica legal, né, com esses tons de cinza. Então a gente recomenda fazer o desenho com arte final com os pixels com anti-aliase no zero, ali no caso é none. Tá, deixa eu reduzir aqui um pouquinho. E aqui tem suas variações, né, do pincel, você pode aumentar ou reduzir pelo botão, aqui pela alavanquinha, né, levando para um lado e para o outro, ou pelos botões do teclado, que é o colchete e o sinal o acento, né, acento agudo.
no caso, aumenta com o colchete e reduz com assento. Mas também você pode variar com essa caixa aqui embaixo, essa caixa aqui das opções, você também pode alterar os tamanhos clicando aqui. Essa parte aqui que já tem as numerações. Eu geralmente, quando eu faço um trabalho de quadrinho, eu já pego uma numeração fixa, né? A qual eu vou fazer a arte final daquela minha obra toda num padrão só. Às vezes eu vario, aumento, reduzo um pouco. É que eu... Então, voltando aqui. E para você vir aqui para o lápis e para a caneta, que é pen, pencil, não, é só apertar o P, que ele alterna um para outro, né? Além disso, elas têm essas opções aqui de marcadores, né? Esses brushes de marcadores, ou pastéis, que aí eles também podem acrescentar também para a sua obra. Tá entendendo? Sim. E muitas ferramentas aqui que a gente usa que são similares, né? Aqui a seleção, né? Onde você, com o laço, né? Você seleciona livremente, né? Com o mouse ou com a caneta uma certa determinada área. Você pode escolher com o polígono uma determinada área. Opa. Ou usar a elipse, né? Fazer o círculo ou a forma oval. E o retângulo também, né? Nessas ferramentas, por exemplo, de seleção, se você seleciona elas sem apertar algum botão como o Shift ou Alt, eles vão fazer uma nova seleção. Porém, se você segurar o Shift, você pode aumentar, acrescentar a seleção. Ó. Ou segurando Alt, você vai reduzir aonde você passar com um laço ou com o polígono, ele vai reduzir essa seleção. Tá? Embaixo delas tem a seleção que ela seleciona uma área dentro da sua área que foi desenhada. Por exemplo, aqui, ó, se eu fizer se eu fizer um risco aqui, ó, por exemplo, deixar uma área aberta, ela vai selecionar a parte de dentro e a parte de fora. Tá vendo que selecionou aqui a parte de dentro e a parte de fora. E se eu fechar e clicar só na parte de dentro, a seleção, ó, só vai adicionar a parte de dentro. E se eu quiser incluir a parte que está em vermelho, é só apertar o Shift que ele vai acrescentar essa parte que está em vermelho na seleção. E eu vou reduzir a parte de dentro. E aqui tem o conta-gotas também, ó. Conta-gotas, você, onde que você clicar qualquer cor aqui dentro da tua área,
ele vai selecionar aquela cor para essa parte aqui de baixo da roda cromática, junto com esse quadrado. Então, aqui na cor, eu quero escolher esse tom aqui, eu clico e automaticamente ele vai para essa cor aqui, nessa parte de baixo. Apertando o X, você altera essas duas cores aqui, ó. Com o mouse você pode clicar direto, mas com o X você pode alterar elas automaticamente. E aqui também tem a parte a parte que deixa as coisas transparentes. Você pode estar utilizando o botão C. Por exemplo, se eu clicar aqui e clicar no e preencher aqui com a pen, ele vai fazer a parte aqui ficar transparente. Em vez de me dar uma cor. Mas se eu voltar para a cor, vou botar aqui para a cor branca, ele vai me preencher aquela cor de branco. Vou voltar aqui para a cor lilás, então vou preencher com a cor lilás. X, você altera entre as cores que estão ali, a primeira e a segunda. E o C você altera para a parte, para a transparência. E aqui temos o balde de tinta. Tá vendo aqui embaixo? Se chama Fill. Aqui ele é nominado com G. Mas o G também ele compartilha o gradiente, no caso o degradê. Então aqui o G como filtro, né? O fill, né? Você pode preencher o espaço selecionado com a cor. E apertando o G novamente, que ele vai para o gradiente, que é a peça de baixo. Você pode selecionar aqui, ó. Ele vai fazer um degradê. Aqui no caso eu escolhi a primeira opção, que é a do primeiro plano para o transparente. Mas tem essa outra opção aqui do primeiro plano para o background, né, que é o segundo plano. Que no caso é a primeira e a segunda cor que estão ali. Vou mudar aqui. Tá vendo? Um lado vermelho, outro lado branco. Se eu fizer ao contrário, ele vai fazer isso novamente. E aqui tem algumas outras opções, como a esfera. Aí você pode alterar as cores através daqui, ó. Que aqui ele vai me dar um degradê em círculo. Deixa eu mudar a cor aqui. É mais visível. E aí no centro ele está branco e conforme passa ele fica transparente e depois vai para o vermelho, dando esse degradê aqui bem legal. E outros degradês aqui que vão preencher a área toda. Então vamos para o desenho em si. Agora, a gente geralmente cria um arquivo novo, olha, apertando aqui, ou vindo aqui em File, botando New, mas aqui o botão é muito mais rápido, mas também pode apertar o Ctrl N. Tá vendo? Apertando aqui, ou apertando o Ctrl N, ele vai para as opções aqui de formatos de folha que eu vou ter, né, dentro desse programa. Então aqui geralmente tem já uns padrões pré-definidos. Aqui você pode ver, ele está em pontos de pixel. Tá? E
Você pode nomear o nome do arquivo aqui. Aqui já tem uns tamanhos já pré-estabelecidos, né? Eu geralmente uso aqui o use the work, né? Eu uso esse aqui, né? Que é o A4, que dá a opção de folha para o A4. Eu uso esse aqui com A4 Color 350 dpi, que ele me dá o tamanho exato de uma folha A4, que é 21 por 29, 27. Altura de A4, 300 dpi, eu posso aumentar para 600, mas 600 o arquivo fica muito pesado. Esse 600 dpi é bom para tu trabalhar com arquivos muito grandes e pede-se ter um computador mais poderoso, né? E aqui as opções, né, de se ele vai ser colorido, se ele vai ser com escala de cinza, ou se ele vai ser monocromático, que é só preto e branco. Escala de cinzas vai a variação do branco para o cinza ao preto, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com um arquivo colorido. Esse blend width são as margens, né? Vamos trabalhar com 5 mesmo, que é uma margem padrão. E vamos botar aqui OK. E aí ele já vai me dar um arquivo, uma página em branco, né? Uma camada já pronta e a camada de papel, né? Aqui na camada de layer, né, que eu vou usar, vou nomear ela de esboço 01. Esboço 01. A qual eu vou trabalhar com um tipo de lápis, apertando aqui o P, tipo de lápis para esboço. Temos alguns aqui, vou mostrar aqui alguns. Tá vendo? Conforme você pressiona a caneta, ele vai dar essa variação de tons. Nesse segundo exemplo aqui. Esse terceiro aqui, que é o Dark Pencil. Ele vai me dar um tipo de padrão mais duro para o esboço. E tem esses outros vários aqui. Eu geralmente uso esse Real Pencil mesmo, que ele é para o trabalho que eu faço, né? É ideal para o tipo de esboço que eu quero fazer. E aqui eu vou começar a fazer uma cabeça, né? Vou pensar aqui, sei lá, um personagem aleatório que eu tenho. Deixa eu pensar vou criar um personagem, vou criar uma cabeça de um mangá, né? Vou fazer o esboço, né? O esboço eu faço todo riscado, né? Fazer uma cabeça de mangá bem estilizada. E aqui eu tenho meu primeiro esboço, né? Vou fazer um narizinho. E aqui eu tenho meu primeiro esboço, né? A qual eu agora eu vou reduzir a opacidade dele. Tô indo rápido. Não tá dando para entender. Então, aqui eu vou reduzir para 50%. Eu posso arrastar
barrinha aqui em cima da camada, ou simplesmente vir aqui. Não tem aqui. Vim aqui e botar 50%. E aí vou criar uma nova camada para fazer um esboço melhorado, né? Um esboço mais próximo da arte final. E aqui, ó, eu vou reduzir um pouco o tamanho do lápis. Vou escolher esse aqui. Vou escolher esse aqui de 2,5. E aí vou começar a fazer algumas definições já próxima da arte final. Vou fazer os olhos. Você saiu e entrou de novo, Isabel? Internet. Ah, perdeu alguma coisa? Eu perdi só um pouquinho, mas tô indo, tô conseguindo pegar. Tá. Que provavelmente aqui que eu falei, eu terminei o esboço, botei para 50% da opacidade dele. Posso alterar aqui pela essa barrinha aqui, ou vim simplesmente aqui escrever 50%. Criei uma nova camada através desse botão aqui, o Neo Raster Layer, né? Escolhi um tamanho diferente do pincel que eu estava usando antes, que eu estava usando um pincel mais grosso, né, para esse lápis. E agora terei com mais fino e comecei a fazer uma arte final. E aqui eu já começo a dar uns contornos mais parecido para a arte final que eu quero chegar. E eu já defino um pouco melhor o cabelo, vou botar alguns tracinhos a mais. Muita gente tem tem a mania de fazer o traço riscado assim, ó. Às vezes sai muito torto. Eu sugiro que faça os traçados mais firmes possíveis, né? E aproveitando também a sensibilidade da tablet, da mesa digital, usar esses lances da sensibilidade dela para o tanto um traço mais fino, né? Ou botar um peso para atingir um traço mais grosso. Finalizando essa parte, eu tiro no olhinho aqui, ó, tá vendo? No olhinho. Dou uma olhada, ver se tá ok aqui no meu trabalho. Dou uma ajeitadinha. Aqui, por exemplo, eu posso usar a transparência com lápis para tirar alguns efeitos, algumas coisas que estão de extras. Mas para o esboço isso é ok, né? Ter os errinhos, ter essas coisas. É tranquilo. Agora a parte final que é um pouco mais difícil, né? Aqui dentro do Clip Studio Paint, né? A gente pode trabalhar com dois tipos de arte final.
A normal, né? Você faz a normal, a arte final, você escolhe, você abre uma camada nova, você vem, escolhe um tipo de caneta, né, para a arte final. Que, por exemplo, eu vou usar essa aqui com tamanho 4, eu posso variar, né, de tamanhos. Passo para o tom preto, né? Eu posso variar de tamanhos. Salvar logo isso. E aqui eu vou salvando, eu vou fazendo, né, o desenho. Só que aqui, nesse traço, se eu errar, eu tenho que dar um Ctrl Z. Se eu perceber o erro na hora, né, eu tenho que dar um Ctrl Z. Mas se eu errar o traço e só perceber isso depois, eu vou ser obrigado a dar um jeito de consertar aquele traço. Como aqui, ó, usar a parte cinza desse lápis. Isso pode ser usado como a borracha, né? Cadê a borracha? Pode ser usada a borracha. Mas também pode ser usado essa opção de transparência aqui embaixo. Voltando aqui para o preto. Botando borracha ainda. Mas voltando para o preto. E aí eu posso continuar o desenho até o final. Porém, aqui no Clip Studio Paint, tem esse tipo de vetor, de camada diferente, que é a camada em vetor. Eu vou criar uma camada de New Vector Layer. Tá? Esse já é exclusivo do Clip Studio Paint. Tá? É a ferramenta que eles disponibilizam aqui, né? E aqui eu já vou começar a traçar de uma forma que eu vou tentar acertar, porém eu não vou me preocupar de acertar esses traços. Eu vou traçando, eu vou riscando, eu vou fazendo. Eu posso fazer o desenho tudo assim, porém vai demorar um pouco para eu mostrar o que é. Então vamos pegar daqui. Vou dar uma transparência nesse aqui, no vermelho, para vocês visualizarem mais o preto, né? Então nesse traço, nessa camada em vetor, com esse símbolozinho aqui desse cubozinho, a gente tem essa parte em vetor. Por quê? Que todos esses traços aqui são o tipo de vetor. Vocês vão vir aqui nessa ferramenta aqui, ó, a Corel Line, ou simplesmente apertar o botão Y, que ele vai me trazer todas essas opções aqui que eu vou poder mexer com a minha ferramenta, né? Com as ferramentas, com as opções da ferramenta, que eu vou mexer com o meu traçado. Agora eu vou aqui primeiramente nessa Control Point, clicar em cima, colocar em cima com o mouse, né? Ou com a caneta, e vocês vão enxergar esses pontos de curvas aqui. Esses são pontos de curvas que vocês podem alterar ao bel prazer. Tá? Vocês podem alterar e fazer alterações. Vocês podem eliminar esses pontos de curva segurando o Alt no teclado, e aí ele vai eliminar esses pontos de curva. E as pontas, para elas não ficarem dessa forma aqui, fazendo essa curvinha aqui estranha, eu vou empurrar ela para cima para encontrar essa outra linha também.
Só que aí, muitas vezes, esses pontos de curvas, estão vendo? Aqui tem pelo menos uns 8 pontos de curvas. Eu posso reduzir, se eu quiser, esses pontos de fuga, de pontos de curvas. É só simplesmente vir aqui, ó, trocar para essa peça aqui, para essa opção de ferramenta aqui, Simplify, Vetor Line, passar por esse vetor que eu estou querendo reduzir, e aí ele vai reduzir o número de pontos. Por exemplo, aqui de 8 reduziu para 6, mas se eu fizer uma linha mais cheio de curva, ele vai me dar 1 milhão de curva. Olha aqui quantas curvas tem. Eu não vou conseguir trabalhar com isso tudo e nem vou conseguir eliminar uma boa parte. O que eu vou fazer? Eu vou lá com a ferramenta de Line, Simplify, e passar por toda a extensão dessa parte curva. Então ele vai reduzir aquele número de curvas que antes era astronômico, agora ele está um pouco mais, com menos curva. Só que eu não vou usar esse aqui, eu não vou usar esse aqui para trabalhar agora, né? Eu usei como um exemplo. Eu vou segurar o Ctrl, apertar em cima do traço, ele vai me dar essa opção aqui, que eu posso, ó, segurar, levar para o lado e para o outro, reduzir para cima ou aumentar, né? Reduzir ou aumentar para qualquer um dos lados, girar a partir do eixo no meio, mas agora eu quero eliminar ele. Então vou ainda segurando o Ctrl, né, para ter aparecer essa visão aqui, eu vou deletar essa parte. Assim como eu posso deletar essa parte aqui também para poder fazer de novo. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para não eliminar. E aqui eu deixei essas linhas ultrapassarem meu esboço de propósito, porque eu já mostrei que eu posso reduzir os pontos até chegar a essa divisão que eu quero. Porém, uma maneira mais rápida é usar a borracha, que é Erase, né? A borracha, geralmente, quando tu abre o programa a primeira vez, ele vai estar aqui nesse padrão hard. Então, o padrão hard, ele vai apagar normalmente, né? O soft vai apagar normalmente. Opa, muito grande. Soft vai apagar normalmente, mas vai me dar esse degradê. Esse aqui vai me dar uma coisa mais craquelada. O Rolt, ele vai apagar a linha toda. Toda a linha que eu clicar nela, ele vai apagar. Mas o que eu quero mostrar aqui é essa borracha aqui, que é uma borracha de vetor. Ele vai apagar apenas aonde eu encostar. Se ele tiver um cruzamento com outra linha de vetor, ele simplesmente vai parar. Então, eu vou clicar aqui, ele apagou um lado, vou clicar aqui, ele apagou um lado, aqui, ele apagou a parte, outra, e assim. E assim, isso saiu aqui minha tela. Ah, voltou.
E agora a gente volta lá para a ferramenta de Connect Line, né? Eu apertei aqui o Y para ir direto, né? E aqui, ó, tem essa ferramenta que se chama Ajuste Line, tá? O Ajuste Line, o que ele vai fazer? Aonde eu clicar no vetor, ele vai dar uma encorpada. Ele vai dar uma, ó, tá vendo? Conforme eu vou clicando, ele vai crescendo aquele traço, né? É bom, isso é bom para você definir, botar mais definições em algumas áreas. E agora também temos o Connect Line, né? Vocês podem ver aqui esses dois traços aqui, são dois traços diferentes, que eu clicando aqui, eles vão mover de forma diferente. Só que eu quero ligar eles, eu quero transformar esses dois traços em um só. Então, eu vou aqui em Connect Line, vou nesse ponto de cruzamento dos dois e transformar os dois traços em apenas um. Que aí aqui eu posso trabalhar ele de uma forma que vai ficar melhor de trabalhar. Então, vou reduzir também os números de pontos. Vou ajeitar essa curva aqui. Lembrando que para eliminar os pontos de curvas, eu uso o Alt. Seguro o Alt e aperto em cima da bolinha. E aí vou acertando. Agora eu vou dar um ajuste aqui para ele dar uma encorpada. E agora eu vou terminando o desenho. Vou continuar o desenho. E a gente preocupadamente aqui, fazendo a arte final. E agora, com o desenho semi-pronto, eu vou tirar alguns excessos. Aos quais me incomodam, né? Faltou aqui. E acertar algumas áreas com os pontos de curva. Lembrando que usando o acento no teclado ou os cochetes, aumenta e reduz o tamanho da ferramenta que você está usando. Então, aqui eu reduzi o tamanho de número de pontos para acertar essa parte aqui. E aí eu tenho meu primeiro
Tem o desenho pronto, posso assinar. Mas aí eu já tenho o primeiro desenho pronto, né? A cabeça do personagem, né? Que aí os próximos passos, né? São as próximas aulas, né? Que é o... A gente já vai entrar em luz e sombra, depois em cor, né? A próxima aula já entra nessa parte do luz e sombra, né? A gente vai fazer um desenho do zero, os alunos vão fazer o desenho do zero e já vamos entrar com essa parte da luz e sombra para a última aula a gente entrar com cor. Dúvida? Alguém? Isabel, tem alguma pergunta para fazer? Não consegui entender. Conseguiu entender? Aham. Então, esse programa ele é pago por tal, você pode usar durante 3 meses, mas também tem um site que te ensinam a baixar ele pirata, né? Eu usei ele durante um bom tempo, ele pirata, mas as atualizações, né, são tão boas, né, que eu resolvi adquirir o programa, né. Uma delas, a opção que tem agora, né, é você fazer um time-lapse, gravar um time-lapse do que você está rabiscando, né. Então, se você for ver lá no meu Instagram, já tem alguns time-lapse que eu já... Oi? Eu cheguei a ver eles. E eu já fiz alguns time-lapses ali, alguns que são... para mim entender como funciona esse time-lapse, né, tem um lado do personagem Pumps, né, que ele tem o cabelo abóbora, né, eu fiz ele em várias etapas. Primeiro eu fiz quando tu grava um time-lapse, ele grava uns 15 segundos, 20 segundos, né, e aí eu fiz várias gravações de time-lapse, um para o desenho, para o esboço, no caso, um para a arte final, um para as sombras, um para as cores, um para os efeitos especiais, um para o fundo, né? Para ele me dar mais ou menos 1 minuto, né? Que é o tempo do Rios, né? Fiz de teste, né? Os outros você pode ver que são um pouco mais rápidos. Mas esse é um pouco mais demorado, né? Por conta desse teste que eu fiz, né? De capturar em momentos diferentes e salvar, né? Então, ali aquele você pode começar a gravar e depois exportar esse time-lapse para vídeo. E aqui a interação dele com o Photoshop, né? Ou com o Crypta, né? A extensão proprietária do Manga Studio, essa aqui, ó, ponto clip. São essas extensões aqui, ó. Formato Clip Studio, Clip Studio Format. Mas se eu quiser futuramente trabalhar esse desenho na cor, eu posso colorir ele aqui, só que para colorir profissionalmente, o Manga Studio ainda não tem a opção de colorir profissionalmente, porque eu preciso trabalhar ele com esses padrões de cores aqui, ó, o CMYK. Eu tenho que estar com preto zerado e trabalhar só com essas 3 cores aqui de cima, até achar uma agradável, né? Só que aqui ele não me permite fazer isso. Deixa eu pegar. Porque toda vez que eu for tentar capturar esse roxo igual, ele vai subir o preto aqui embaixo. Então eu sempre tá com preto zerado. Eu posso começar a colorir ele aqui, porém eu vou para o Photoshop e lá eu consigo trabalhar com esse preto, no caso, esse K, no zero. Isso eu vou explicar mais detalhadamente na parte de cor. Mas para trabalhar com ele no Photoshop, a gente tem esses botões aqui de facilitações, ó.
Aqui é onde você abre um novo arquivo, né? Ou abre um arquivo, você pode salvar, aí ele vai salvar automaticamente, você apertando esse botão. Aí você pode exportar para JPEG, né? Ele vai exportar para JPEG, para PNG. Geralmente o PNG é bom para quando a gente quer um fundo transparente. Aqui no caso, eu vou selecionar branco, vou mandar o branco. Tá vendo que está transparente o fundo, porém a parte interna dele tá branca, né? Então, se eu quiser trabalhar ele num outro programa, tipo, às vezes eu preciso trabalhar com Canvas, né, no celular. E aí eu tenho um arquivo em PNG no computador, eu baixo no meu celular e ali a partir dele eu trabalho no Canvas, né, através do celular. Ou posso mandar para o Corel, até mesmo para o Photoshop. E o PSD, que é o padrão do Photoshop, né? Que é o PSD. Ele vai me salvar com todas essas camadas aqui. Só que quando eu jogo para PSD para o Photoshop, essa camada aqui do vetor, ela se perde. Você não pode mais alterar. Só no arquivo proprietário do Clip Studio Paint. Tá entendendo? Sim. Dá para jogar pro Krita também? Dá para jogar por cripta. Uma coisa que eu não recomendo fazer jogar do Cripta para o Mangá Studio. Porque o Cripta ele vai zoar as cores. Vai zoar as cores para o Mangá Studio. Já para o Photoshop ele funciona. Então, geralmente, eu faço no Clip, né, no Studio Paint. Outras coisas que eu preciso fazer, como pintura em brush, né? Eu jogo pro Crypta, né? Salvo em PSD, salvando em PSD. E no Photoshop, eu ali já mando as cores e tem alguns pincéis bacanas também no Photoshop. Eu tenho até, vou mostrar aqui as opções de pincéis que eu tenho. São isso tudo aqui, só que está me faltando uma tela aqui para o lado direito, né? E aí eu tenho que reduzir, né, esse número de opções de brush, que tem alguns que são inúteis, né? Eu gosto muito de usar esses de nuvem, mas tem alguns aqui que são silhuetas de dança, arma, pistola. Então, para mim, ficou um pouco inútil, né? Então, eu vou ter que apagar e reinstalar só os necessários. E aqui, por exemplo, o Cloud vai me dar. Aí, cadê? Ah, ele vai me dar esse brush que é praticamente uma nuvem automática. Vou reduzir um pouco o tamanho dele aqui. Ah, ele está muito enorme. Tá vendo? Então ele me dá algumas nuvens automáticas Sim. para o meu trabalho facilita. Assim, você pode fazer a mão? Pode. Tem vários brushes assim que você pode fazer a mão livre, né? Você pode estar vindo a fazer. Mas o meu ritmo de trabalho, às vezes, aquele brush é mais rápido, né? E Sim. assim, tem afinidade de brushes, tem brushes que são texturas.
No próprio Clip Studio Paint, né? Aqui a versão original, esses lados aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Tem algumas texturas diferentes, ó, essa de oncinha aqui, que bonitinha, ó. Ah, ele vai fazer o download ainda, que eu não usei ela. Vou usar essa aqui de... Então, isso aqui para botar numa camisa de personagem fica legal, ó. Aumentar, reduzir. Tem backgrounds prontos, ó. A escolinha. Ela vai... Vou ter que baixar porque são coisas que eu esqueci de fazer desde a última vez que eu instalei. Ah, textura de papel, papel japonês. Tem... Cadê o monocromático? Monocromático, para mangá, né, principalmente, né? Ele tem a... Cadê? Retículas que são usadas em mangá que você pode estar usando aqui também, ó. Você pode alterar o tamanho delas também. Alterar a densidade delas. Alterar a frequência delas. Alterar o ângulo. Deixa aqui 45 mesmo. E aqui, por exemplo, eu vou fazer uma sombrinha rápida, estilo mangá, e pegar essa minha retícula aqui e jogar para cá. Tu viu o efeito que ela faz? Sim. Ela simula aquelas retículas que tem nos mangás tradicionais. Tem várias opções aqui de... Pode ser usada essa aqui que é mais espaçada, essa aqui que ela é mais junta. E aí ela, claro, ela vai dar um efeito de cinza conforme você dá um zoom out, né? Mas isso pro impresso, pô, ficou um trabalho bem bacana, né? De Sim. quadrinhos. Curtiu até aqui? Aham. E eu vou aqui, ó, futucar um pouquinho o Fire Alpaca. Alpaca. Um nome esquisitinho. Vou abrir aqui um arquivo novo. Vamos ver aqui. Ele dá algumas opções, né? Para tamanho já pré-definidos. Esses nomes japoneses devem ser Yokohama. Deve ser para fazer quadrinhos no estilo japonês. Mas tem aqui o padrão, né? Vou pegar uma A4 aqui, né? Ah, tem animação também. Tem número de frames também, ó, que você pode usar. Vou testar depois isso, que eu gosto de fazer algumas animaçõezinhas. Tem, lá no Instagram tem as animações toscas que eu fiz. Se quiser dar uma olhada também. Uma que eu recomendo é a Animação Tosca 2, que tem os meus personagens, né, da história quadrinho que eu faço, né, a Liga Tosca, que é a voz do meu colega, que eu me baseei para fazer o personagem, o Super Salsinho, que é meu amigo Wellington, e o outro personagem que é o Tarantula Boy, que eu criei para animação, mas eu criei para convidar alguém, e esse alguém que eu convidei para fazer a voz é o William Contaifer. Conhece ele? Conheço não. Ele é o dublador atual do Homem-Aranha, Ah, do Tom Howard. Então ele é amigo nosso, né?
Ele já morou em Caxias, né? A família dele toda mora em Caxias ainda, mas por conta dos trabalhos dele de dublador, ele mora no Rio. E a gente conheceu ele em vários eventos, né? E ele se tornou amigo, né? Tornou amigo meu. E aí eu fiz o personagem assim. E, pô, você não gostaria de fazer esse personagem? Dublar esse personagem na minha historinha que eu tô fazendo? 3 meses depois ele responde que sim. E aí eu mandei o texto para ele gravou a voz dele maravilhosamente. E eu tive que regravar com meu colega de novo, porque como ele gravou no home office dele, e a do meu colega perto dele ficou uma bosta. Aí eu chamei meu colega aqui, vamos gravar de novo, vamos tentar melhorar. Ficou bom, mas não ficou do nível do William, mas deu para salvar. Então, mas tem um vídeo lá, se quiser depois dar uma olhada. Vou dar uma olhada depois. E é bem, bem engraçadinho. E vamos ver aqui. Abrir, ele me deu um arquivo transparente. Um fundo transparente. Eu vou ver aqui um lápis. Tem aqui 2 tipos de lápis, 3 tipos: sketch, canvas. Primeiro eu vou pintar esse fundo de branco. Deixa eu ver como é que eu preencho isso. Tá. Vou ter que colocar um balde de tinta. Pronto. Agora eu tenho um branco. Eu vou criar uma nova camada. E aí eu vou vir aqui, vou testar primeiro esse lápis. Assim, os botões para facilitar a minha vida não funcionam. São um lápis. Sacanagem. Eu acho que é lápis. Lápis. Tipo, vou pegar o Canvas. Olha, já me dá uma coisa com textura bacana. E aqui o lápis de sketch. Lápis de sketch. Também tem uma textura bacana. Então já tenho 2 lápis aqui para usar. O de Canvas e o de Sketch. Para fazer um desenho. Eu esqueci de falar. Eu em casa eu uso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se dá para ver. Eu uso essa tela aqui, um monitor para desenho. Né? Display Pen. Ela ontem estava. Oi? O meu é a mesa digitalizadora, aquela que tem tela separada. Sim, esse a gente está usando na oficina, essa que eu estou ensinando lá. Aqui, essa aqui eu dei uma sorte que eu comprei ela numa promoção e antes do dólar subir para 5,20. Tava 4, acho que era antes dos 4,20 o dólar. E aí eu dei sorte de ter comprado ela barata, né? Hoje, assim, ontem que eu fui mostrar para uma das alunas, ela estava na promoção por 1.200. Esse mesmo... isso já é preço em reais. Só que ela vem dali, tu compra pela AliExpress, ela vem importada, né, da China, e chega aqui com taxa de importação. O meu cobrou 20% em relação ao valor do produto. Só que o cara lá da loja, ele botou o preço do produto abaixo do que realmente era. Sorte. Então, ele também deu essa sorte. Eu paguei só 160 pela importação.
Aí, juntando tudo, dá quase 1.200, né? Pelo aparelho todo, né? E comprei à vista na época, né? Hoje em dia dá para comprar até 6 vezes, né? No AliExpress. E comprar um desse no Brasil é R$ 3.000, R$ 5.000. Eu vi, É só tava que, tinha uma lá de 2.000 na internet. Tipo, não dá, eu não consigo comprar, não. não, isso assim, se você for trabalhar com isso, é bom. No futuro, talvez. É, eu recomendo. Tem gente que trabalha com Samsung, com iPad, e também sai trabalhos maravilhosos, mas também são aparelhos caros também, né? Aham. São mais de R$ 2.000. Eu tava cogitando comprar um, né? Porque assim, tenho trabalhado durante a pandemia dentro de casa, né? Mas uma hora vou ter que voltar lá para a Biblioteca de Caxias. Eu estava cogitando comprar uma, nem que seja usada, para eu trabalhar lá na biblioteca. Eu não Mas indico eu. muito usada lá, não, no que eu estava procurando algumas e tava saindo quase do preço de uma nova, assim, não tava É, nenhuma assim, preço bom assim, não. Mas não, a mas minha é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar. Essa marca aqui. é aço mesmo que a gente usa lá. É o Wacom, que é a mais barata, que é a mais barata da Wacom também. É, Olha, ops, o Alpaca, esse Alpha Fire Alpaca é bonzinho. Dá para usar. Não tem aquela, vamos dizer, aquela ferramenta mamata do Clip Studio Paint para arte final. Mas eu acho que dá para trabalhar, pelo menos para fazer esse tipo de desenho, de quadrinhos, de, de, de mangá, né? Aparentemente ele tá, para me mexer, ele tá sendo um pouco melhor que o Krita. Você pode baixar e testar ele aí. eu vou ver depois. O nome é? Eu boto para você, mando o link, eu mando o link agora para tu. É, o... Aí eu acho que você pode treinar, né? Durante esses dias. Você pode mandar para me mostrar para ver como é que tá ficando. E você escolheu ir lá que dia mesmo? Eu peguei, tô pegando terça de manhã. Aí eu vou segunda lá de manhã, no dia 20, se não me engano. 20, é isso. Eu E ia, aí eu. mas aí ia complicar na aula de mangá. Ah, Aí eu sim. vi de manhã. Eu acho que é isso. Para um primeiro momento agora é isso, né? Acho que você vai pegar bem. Se você já desenha, já vai pegar bem legal essas instruções que eu dei. As instruções aqui do Fire Alpha Pack são parecidas, né? Você vai achar aqui nas ferramentas. Todas as ferramentas mais ou menos que eu uso. Aqui tem uns tipos de pincéis. Você também pode brincar de testar cada um deles, né? Eu vou fazer isso daqui a pouquinho. E acho que é isso. Treina, manda algum desenho para mim olhar. E Ok, nos vemos lá na terça-feira. Ok, Isabel? ok. Então, até lá. Eu levo o Até. meu computador também? Isso, você leva o seu computador também. Que terça de manhã tem 3 pessoas usando. Ok, então. Ok. Então, até mais e até a próxima. Até.